qual é a sua ligação com os cemitérios? Porque diante de toda essa preocupação, e você faz rituais, você frequenta, por qual motivo? Como é que são os do mundo inteiro? Existe alguma diferença nos do Brasil? Tem. Alguma comparação Já com outros fui que em você já conhece no mundo? São mais limpos, mais seguros, mais cuidadosos? Ou como é que é isso? Cito, por exemplo, o cemitério de Père Lachaise, que eu fui recentemente lá em Paris, que é onde está um dos ocultistas mais brilhantes, né? O Eliphas Levi e o Jim Morrison. Fui mais para ver o Jim Morrison, né? E no cemitério de Père Lachaise tudo é muito limpo, muito organizado, mas ele não tem a mesma modernidade que o cemitério aqui do Brasil. Eu achei os daqui, né, assim, um exímio frequentador, não sou um exímio frequentador, vou de vez em quando, mas os cemitérios daqui do Brasil, eles até que têm uma estética mais moderna, assim, que você não encontra nos cemitérios europeus. Agora, o risco eu acho que é praticamente o mesmo, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas por que a gente faz esse exercício religioso dentro dos cemitérios, né? Que a gente chama de calunga. Uhum. Não é só um lugar para você coletar materiais, por exemplo. Aí a gente entra num outro quesito, que são as expressões religiosas que utilizam materiais de calunga, de cemitério. Todas as civilizações antigas, que têm um berço mais pagão, não têm essa distinção de vida e morte. Então, a morte é simplesmente uma continuação de uma etapa da vida. Não tem mesmo. Tanto que, por exemplo, na cultura iorubá, né, e falando aí dos candomblecistas, no axexê, depois das liturgias ali do morto, utiliza-se o branco, não utiliza-se o preto. Porque o preto é a ausência de luz. E o morto, ele vai continuar na luz. Ele vai continuar em outro plano. Mas a vida continua. E o branco é o símbolo da vida. Então, não utiliza-se o preto. Mas, enfim, voltando agora na questão dos cemitérios. Muitos materiais são coletados para ritos de religiões diversas. Por exemplo, existe uma religiosidade, que eu até prometi para eles que eu ia falar sobre isso, uma religiosidade que se desenvolveu ali na região caribenha, mais especificamente em Cuba. Então, durante a escravidão, né, durante a diáspora africana, muitos escravizados da etnia Bantu foram parar em Cuba, né, um dos países que mais recebeu essa etnia. Então, vieram lá da África Central, do Congo, e trouxeram uma religiosidade muito forte de um culto à ancestralidade, de um culto aos mortos. Então, se desenvolveu em Cuba uma religião chamada Las Reglas de Congo, que mais para frente o nome vira Palo. Então, muita gente conhece como Palo. Os quimbandeiros eles conhecem como Palo. Do Palo surge Palo Mayombe, Palo Quimbiça, Palo Briumba, né? São todas ramificações que a gente chama de ramas de Palo, dessa religiosidade afro-caribenha. No Palo Mayombe, que é a expressão mais forte, porque o que acontece é o seguinte, esses negros eles também eram muito revoltados com o sistema de escravidão, obviamente. Então eles tinham muito ódio. E essa religiosidade Palo recebe essa carga de ódio deles. Então é uma religiosidade muito visceral. Não tem muito mimimi, não tem muita, sabe, oraçãozinha, meditação, o negócio toca. E dentro de Palo Mayombe, eles têm uma espécie de um assentamento, vou falar um assentamento porque o pessoal das matizes africanas conhece, né, como Ibá, assentamento. Mas é uma prenda, um vaso, um caldeirão mesmo, onde você tem um toco de madeira ali representando essa questão da árvore, que remete à ancestralidade. Então a árvore, o que é? Ela é uma ligação entre os mundos. Isso em todas as religiões. Na religião nórdica você tem a árvore, no judaísmo você também tem a árvore, né? É que a gente inclusive vai entrar para falar sobre as diferentes preparações árvore, de corpos do judaísmo, Umbanda. Sempre que as pessoas sonham com árvore é ancestralidade. Ela tem as raízes e ela tem os frutos. Então remete do passado ao futuro, né? Bom, enfim. Então dentro do assentamento de Palo você tem a presença de galhos, você tem a presença de madeira e de restos mortais. Além de ervas, sementes e tudo mais. São coletados. Inclusive o governo de Cuba, República Dominicana, o Haiti, tem muitos problemas com essa questão de vandalização de túmulos porque são materiais que eram coletados, que são coletados até hoje pelos sacerdotes dessa religião de Palo. O problema é que isso faz parte de uma ancestralidade que transcende âmbitos legais. Foi virar algo proibido do que de 1 século, de 2 séculos para cá. E eu estou falando de uma tradição de pelo menos aí 1 milênio, que vem da África Bantu. Então, assim,
É muito complicado a gente falar sobre isso, porque o quanto é legal, o quanto é ilegal, porque existe uma tradição, existem pessoas que são iniciadas em palo, até por questões familiares. Do palo, são ramas diferentes, né? Então, falando de palo, você tem palo mayombe, palo quimbiça, ela tem uma mistura mais com o cristianismo. Então, por exemplo, se você for algum dia para o Haiti, para a República Dominicana, para Cuba, você vai ver que eles estão lá incorporando espíritos, inquices, né, ou pungus, como a gente chama, mas também tem a figura de santos católicos, tá? Quimbiça. Já a vertente do palo mais radical, que é a briumba e o palo mayombe, é mais faca na caveira. Então, você tem os tambores, você tem as iniciações que são complicadíssimas, tem aí procedimentos que eu não posso falar, mas envolvem cortes Não na pode falar pele. por quê? Porque a gente é proibido. A sua... Você é proibido de falar. Eu não sou sacerdote de palo, mas o meu palheiro, né? Certo. Ele proíbe falar essas coisas. Eu tenho muitas iniciações, né? Eu tenho muitas vertentes religiosas. São quase 20 anos estudando isso. Então eu já fui para muita coisa. E eu respeito algumas tradições que me proíbem falar. Mas são cortes, são inserções de curas na pele. Depois costura-se aquela sementinha lá dentro. É para defesa, para proteção. E no palo tudo é muito visceral e é um culto aos mortos. Aí fala, então é algo do mal. Não é algo maligno, pelo contrário, porque acredita-se que quanto mais contato eu tenho com os meus ancestrais, que viveram nessa terra, que pisaram os meus sapatos, mais conhecimento eu tenho. Até por uma eliminação de erros, né? Você já encontrou isso em corpos? Do tipo... Por exemplo, essas coisas. incisões, Sementes, essas inserções. sementes. Não, eu já vi algumas curas, né? A gente olha Curas. ali, a gente vê aqueles cortezinhos ali cicatrizados, isso já presenciei. Essa questão da semente ali, não.